Fala pessoal, beleza? Bom, já me conhece, eu sou o professor Luiz Felipe e hoje na nossa live a gente vai trabalhar um pouquinho essa temática sobre a atuação da Polícia Federal no aprimoramento da democracia brasileira. E para nossa live de hoje, eu preparei aqui um material, vou pedir pro Du jogar no ar para vocês aí junto com a minha imagem, perfeito. Vamos lá, vamos começar a nossa live então, né? Sem muita demora. Trazer um pouco do objetivo dessa aula aqui, que é justamente a gente mostrar como a Polícia Federal atua nesse fortalecimento da democracia, nesse fortalecimento do Estado, do Estado Democrático de Direito. De que forma a PF atuou nesse sentido, né? Será que isso sempre aconteceu desde o início da trajetória, desde o início da sua criação, lá no século XX? Será que a PF ela já foi concebida, né, para essa função de aprimorar essas relações democráticas? Será que isso é uma coisa nova para a PF? Será que ela entende que esse é um momento oportuno para ela estar trabalhando nisso? Será que por uma pressão popular, uma pressão social, ela tende a ter essa postura de fortalecimento das instituições democráticas? Vamos tentar responder essas perguntas e vamos aqui desenvolver essa ideia juntos para te ajudar aí na sua prova da PF que está chegando, o edital está aberto. Então vamos lá, vamos começar aqui nossa brincadeira. E aí eu lanço uma pergunta que é para a gente justamente questionar isso, né? Quando você pensa em Polícia Federal, qual é a primeira imagem ou função que vem à sua cabeça? Já pensou sobre isso? Parou para refletir um pouquinho em casa? Pensa aqui comigo, né? Qual que é a primeira imagem que a gente tem da PF, da sua atuação? Talvez a gente vá associar ali no imaginário mais recente aquela atuação da PF procurando, prendendo, né, os presos, os acusados da Lava Jato, talvez atuando ali na investigação ao atentado à democracia no 8 de janeiro de 2023. Então são algumas imagens que a gente consegue criar e rastrear até a PF, né? Mas além disso, né, qual outra imagem você consegue perceber quando você pensa na atuação da PF, né? Qual que é a função que vem à sua mente? Bom, espero que você tenha respondido aí, pode colocar no chat, depois a gente conversa melhor sobre isso, mas foi uma primeira provocação. E aí, para a gente iniciar o nosso debate aqui, é a gente trazer um pouco dessa contextualização histórica da PF, né? Como que ela foi criada, o papel que ela tinha no passado, o papel que ela foi desempenhando no transcurso do tempo e o papel que ela tem atuado hoje, na atualidade. E aí a gente vai fazer um breve balanço histórico disso, né? Não dá pra gente se aprofundar na história como um todo, porque seria um tema muito amplo, mas eu trouxe aqui alguns itens, algumas ideias para a gente poder discutir isso. Beleza? A PF, ela foi criada durante o Estado Novo, né? Finalzinho ali do Estado Novo, o seu último ano, na época do Getúlio Vargas, né? Então, o Estado Novo, para quem não sabe, ou tem curiosidade ou quer relembrar isso, né? Ele foi ali uma suspensão da Constituição, né? Da Constituição de 32. E aí, deixa eu voltar um slide aqui, ele foi uma suspensão dessa Constituição de 32, e aí ele teve uma centralização do poder, né? Teve um autoritarismo ali exacerbado de repressão a opositores, todo o poder totalmente concentrado na figura de Getúlio Vargas. Você tinha uma mentalidade na época até do trabalhismo, né? Dessa força que o Getúlio Vargas usou através de uma docilização, de um controle social dos trabalhadores. Então você teve alguns ganhos sociais que foram importantes para o período e que refletem até hoje no nosso tempo. Por exemplo, a CLT, que vem desse contexto do Estado Novo, ao mesmo tempo que você tinha essa coerção, né? Esse controle estatal muito forte no sentido político e social, né? No sentido cultural também, através de repressão. E o Estado Novo ele vai nesse sentido, né? E também muito por conta do cenário global que está acontecendo naquele período que é a Segunda Guerra Mundial, né? Você está quase ali no desfecho da Segunda Guerra, mas você tem a entrada do Brasil em 1942, né? Que é quando o Brasil adentra a guerra, após ali um ataque num navio comercial do Brasil, um navio que estava com turistas, que foi atacado no mar, né? No Oceano Atlântico, pelos alemães. E é assim que o Brasil ele vai se introduzir na guerra, né? Tem uma discussão na época muito forte,
porque boa parte da oposição de Getúlio sinalizava, né, que ele fazia um governo muito parecido com o fascismo de Mussolini, né, só que historicamente tem um consenso já, um debate amplo sobre isso, que isso não tem correspondência, né, porque apesar das semelhanças, né, dessa coisa da cultura personalista, da imagem do Vargas, né, dessa coisa da coerção policial, da polícia política, né, que existia desde o Estado Novo, ainda assim você tinha traços que eram totalmente diferentes do fascismo. Por exemplo, que eu citei no começo aqui da nossa discussão, a criação da CLT, dos ganhos sociais, de alguns avanços que foram importantes até para a indústria brasileira, para a nacionalização de alguns setores também. Então você tem todo ali um conjunto, naquele contexto ali de ações que vão divergir e muito do fascismo italiano. Beleza, a gente tem então aqui esse momento que está tudo se modificando, né, nas relações internacionais devido a essa Segunda Guerra Mundial. E é justamente nesse cenário global, nesse cenário de transformações que está ocorrendo, é que vai surgir a necessidade de se criar essa Polícia Federal. Mas ela não surge com esse nome, né? Então eu coloquei aqui no slide para vocês estão vendo aí do lado, né? Ela não surge com esse nome. Ela vai surgir como um Departamento Federal de Segurança Pública. E ele tinha essa finalidade muito simples, né? De centralizar ações policiais em âmbito nacional. Ou seja, o que estava antes pulverizado ali no controle, pulverizado, que estava ali fragmentado no controle dos municípios e do estado e dos estados, passa para a União, né? Então, mais um sinal aí, mais uma demonstração de como nesse momento do Estado Novo, você tem uma centralização do poder, né? Então, essa criação do Departamento Federal de Segurança Pública, ele visava muito mais um controle coercitivo, um controle autoritário, né, e centralizador, do que de fato uma polícia ali de Estado que estivesse dedicada a salvaguardar ou proteger os interesses da União. E acho que essa é a diferença fundamental do início da criação da Polícia Federal para os dias atuais. E no transcurso do tempo, essa relação vai se modificando, né? Vão mudando os governos, vai mudando a mentalidade das pessoas, da sociedade, das instituições, dos agentes que estão ali dentro dessa lógica do governo, dessa lógica de estrutura de poder. E você vai mudar também o perfil da Polícia Federal. Beleza, desde esse período, né, é importante sinalizar também que desde a sua criação como Departamento Federal de Segurança Pública, a Polícia Federal, que não tinha esse nome ainda, ela já era submetida à subordinação ao Ministério da Justiça, o que não mudou aos dias atuais, tá? Isso se manteve. Beleza? E, bom, enfim, a gente tem aí, então, uma PF como um departamento, né, de polícia da União, criado lá pelo Getúlio Vargas, na época do Estado Novo. Em 67, após o golpe da ditadura civil-militar, a gente vai ter uma modificação da PF, né? Ela vai, de fato, ela passa a se chamar Polícia Federal e ela vai ganhar essa capilaridade nacional, essa força nacional. Ela vai estar mais espalhada, né, por todo o território nacional, não apenas na então capital da época do Estado Novo, que era o Rio de Janeiro. Aí faltou citar isso para vocês, né? Mas quando é criado a PF durante o Estado Novo, ela fica alocada no Rio de Janeiro. Em 67, Brasília, o Distrito Federal já existe, ele já faz parte aí, ele já é nossa capital. E é ali que ela vai ser transformada, ser reconfigurada como Polícia Federal. E essa Polícia Federal ela vai ganhar status de uma polícia judiciária da União, né? Então ela vai estar muito mais ligada a um comando político da União, né? E com uma nova função, que é essa função de policiamento judiciário. Tá, mas professor, o que isso significa? Significa que a PF, ela que vai aplicar a lei, né? Ela vai aplicar a lei não, ela vai defender a lei, né? Ela vai defender ela vai fazer com que a lei seja aplicada, né? Então ela vai justamente policiar se a lei está sendo aplicada da forma correta, se de fato estão seguindo o que manda a Constituição. Isso no sentido expresso da palavra mesmo, total, tá? E pensar que nesse momento a gente está vivendo uma ditadura militar. Se a repressão no Estado Novo era grande,
Aqui, meu camarada, aqui você pode ter certeza que ela é muito mais agravante, né? Ela vai estar demasiadamente, muito mais institucionalizada, muito mais preparada ali e com uma estrutura e parâmetros sabemos bem, né, ao longo da história que vai refletir diretamente em como essas instituições governamentais se relacionavam com a sociedade. E a Polícia Federal não vai ser diferente, né? Então, ela vai ser um instrumento de repressão política, certo? Ela vai ser um instrumento em que os militares e os civis que apoiavam na época a ditadura, né, que contribuíam com a repressão, eles vão usar essa Polícia Federal não para salvaguardar simplesmente as leis, né, ou a aplicação delas, mas justamente para fazer valer os seus interesses. Então ela vai ser esse instrumento de repressão política. Vai ser um braço tão importante nesse momento, em cooperação com outros departamentos também de justiça. Eu até coloquei aqui o SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, e o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, que são também institutos ali, instituições que aplicavam torturas, aplicavam a vigilância, no caso do CNI, coleta de dados, e a Polícia Federal vai começar a ganhar essa característica de analítica também, de investigação, né, de torturas também. Ela vai participar desses esquemas de torturas. Uma das formas até de aplicação dessa repressão política é que na atuação da PF durante os interrogatórios não se existia essas garantias jurídicas, né? Então era aquela coisa de, vamos fazer aqui um interrogatório, o que acontece na sala não sai dessa sala, ninguém viu nada, ninguém sabia de nada, e aí o relatório que era depois colocado nos autos era uma coisa totalmente diferente, né? Então você tinha ali uma manipulação também das informações. E isso vai muito de encontro com o que a gente está falando aqui, né? A atuação da PF, ela acaba sendo uma consequência, né? Ela está muito respaldada e pautada nesse tipo de governo autoritário, beleza? Então a gente tem que pensar aí nessa evolução, nessa transformação da Polícia Federal como uma polícia judiciária que vai ser um braço de opressão, um braço de repressão política da ditadura militar na Constituição de 1967. É também nessa Constituição que a gente vai ter um endurecimento da ditadura e todas as consequências ali que são muito complicadas para a história do nosso país. Bom, dando aqui continuidade, a gente vai pensar então agora no trabalho e na atuação da Polícia Federal dentro de uma Constituição nova, que é essa Constituição de 88. Após o fim da ditadura militar, nós temos essa nova Constituição que vai surgir a partir de uma declaração nova do que se esperava de uma sociedade justa, de uma sociedade democrática, né, de uma sociedade que respeitasse as leis e os direitos dos seus cidadãos, depois de todo o terror político e social que se viveu nos anos anteriores. E é nessa Constituição nova que o papel de Polícia Judiciária da União, ele vai ter as definições ali concentradas muito mais pela legalidade e pela defesa dos direitos fundamentais. E é aqui que o jogo vira, é aqui que a gente vê essa PF que é muito mais próxima do nosso tempo atual, né? Uma PF que está muito mais ali atuando pelo princípio da legalidade e dos direitos fundamentais. Então pensar que essa atuação da PF, como ela foi se modificando no tempo, né? Se a gente traçar esse transcurso ao longo do tempo, né? Como ela foi se transformando, se alterando, se adaptando, né? Então é importante entender isso, entender que as instituições de poder, elas simplesmente não estão isentas, né? Elas não são neutras, né? E quando a gente entende isso, eu acho que a gente consegue ter um olhar muito mais crítico para a situação. Isso pode ajudar com certeza na sua redação, tá? Caso tenha um tema parecido com isso ou que dialogue com o que a gente está discutindo aqui, vocês podem ter certeza que usar esse argumento pode ajudar vocês. Entender a atuação durante a história da Polícia Federal pode ajudá-los aí na aprovação de vocês, beleza? Então vou voltar aqui para o slide. E aqui quando a gente começa a perceber os contornos que a PF vai ganhar nesse período, a gente vai perceber o quê? Que ele tem ali um combate à corrupção e à improbidade administrativa.
Então eu trouxe até alguns exemplos aqui e durante a live eu ainda vou trabalhar eles com vocês para a gente dar uma analisada neles mais de perto. E, por exemplo, a Lava Jato, a Zelotes, a Satyagraha, né, que todas essas foram operações que foram noticiadas, que teve um grande impacto social. Isso da Lava Jato, né, quando ela se estourou lá em 2014, salvo engano, ela vai modificar ao longo do tempo aí a percepção que a gente tinha da PF, né? E a percepção também que a gente tinha até sobre a noção de democracia, sobre o poder político, a corrupção dentro do poder político, dentro do executivo, do judiciário. Então aí são, que as Zelotes no caso, né, são aí, e dentro do financeiro também, né, são aí exemplos, né, da atuação da PF nesse combate à corrupção e à improbidade. E se a gente for também pensar na proteção eleitoral, na proteção do processo eleitoral, ela também vai atuar por parceiro com o TSE, como aconteceu recentemente, né? Seja citando o 8 de janeiro de 2023, como também o combate ao discernimento, à difusão de fake news, né? Aconteceu muito, e tem acontecido diariamente isso, né? Com a ampliação do acesso à informação, a ampliação da internet. Nós vemos acontecer diariamente essa divulgação de fake news, o que corrobora muito ali e colabora também, né, com essa mentalidade que a gente está tendo hoje da informação chegar muito rápido para as pessoas e as pessoas não conseguirem ter uma interpretação crítica disso. Então, às vezes chega ali uma informação através do seu WhatsApp, com uma mentira, com uma notícia fantasiosa, você toma aquilo como verdade, replica e isso vira um círculo sem fim. Então muitas pessoas acabam tomando escolhas e atitudes embasadas em notícias ficciosas, né? Então, notícias fictícias, perdão. Então assim, tome muito cuidado com isso, né? Porque a gente está vivendo num mundo que a informação é rápida. O acesso à informação está muito mais democrático. Podemos colocar nesses termos também. Ao mesmo tempo que isso tem um contrapeso, que é essa sensibilidade analítica que a gente tem que ter das coisas. Verificar as fontes, os fatos, buscar outros portais de notícia para ver se aquela informação factível, né? Se tem veracidade, para não se tornar simplesmente um mero ato de reprodução, né? De uma informação que é falaciosa, que é inventada, que não condiz com a verdade. E aí, nesse combate ao processo eleitoral, nessa proteção ao processo eleitoral, né, tem esse combate à desinformação que a PF tem atuado, seja na coação de eleitores e fraudes. E essa coação de eleitores, eu vou citar um exemplo aqui muito rápido, que é o que aconteceu no Nordeste durante as eleições de 2022, que é quando a Polícia Rodoviária ela tentou impedir o acesso da população aos transportes, né, para chegar até ao local de votação. Isso foi investigado, isso está sendo investigado, essa investigação está em andamento na PF. O diretor da época da Polícia Rodoviária Federal foi afastado, ele está sendo indiciado também nesse caso. Então você percebe que com a Constituição de 88, a PF ela vai tomar novas proporções, novos contornos ali da sua atuação, pautado muito mais pela legalidade e a defesa dos direitos fundamentais. Poxa, olha que interessante, né, gente? A gente estava falando de uma PF que vinha de um histórico como um aparato de repressão, desde o Getúlio Vargas até os militares, não se modificou tanto, né? Ele teve uma modificação na sua atuação, no seu propósito, mas em si, a execução, a atuação dela, né, estava ligada muito ali como uma repressão, uma forma de reprimir, censurar e controlar. Isso vai se modificando com o tempo, com a Constituição de 88. E aqui nessa Constituição é que a gente tem uma revolução da atuação da polícia. Isso vai escoar também não apenas para a Polícia Federal, mas pensando nas outras polícias que existem também, seja a Polícia Civil, a Militar, porque o debate público ele vai trazer isso à tona, né? Ele vai pegar essas informações que estão na mídia o tempo todo, que estão sendo vinculadas, que estão aquecendo ali a mentalidade, construindo novas interpretações, justamente para que a população tenha ciência disso, né? Para que ela possa cobrar isso da atuação das instituições de poder,
da democracia. E a PF ela é isso, né? Ela é uma instituição inserida na democracia, que faz parte dela, né? Ela faz parte desse contexto, mas ela está aqui justamente para defender os seus interesses, o interesse da democracia, o interesse da União. E a atuação dela está sendo muito importante para isso, nesse novo contexto, né? no nosso tempo atual. E ela também vai atuar na defesa dos direitos humanos, e eu trouxe aqui o exemplo da Operação Resgate, que foi o tráfico de pessoas e crimes ambientais. Então você tem até a questão da garantia de direito fundamental dos indígenas, né, em relação à exploração da terra por mineração, a questão do agronegócio, o desmatamento legal, a queimada ilegal. Tudo isso tem a atuação da PF diretamente na investigação, no indiciamento. Eles fazem parte desse processo, né? E é um trabalho fundamental para que a gente mantenha as estruturas de poder da democracia. Bom, e aí tem também ali a atuação técnica operativa, que ela vai atuar também com outros países, com outras polícias internacionais, e até com tecnologias digitais também. E é muito importante isso, né? Porque eu estava falando agora há pouco sobre a informação e como ela atuou também com o TSE para poder combater fake news e informações falsas. Bom, aqui eu trouxe um quadro, depois vocês podem olhar isso com calma no material de vocês, que é justamente a gente comparando ali o que foi a atuação da PF durante a ditadura e a atuação da PF pós-88 ali, já no Brasil democratizado. E aqui eu trouxe um trecho, né, um excerto da Constituição Federal, que é muito importante, porque é nesse excerto aqui que tem justamente o papel da Polícia Federal. É aqui que está inserida a função da PF. Então, eu vou ler aqui rapidamente com vocês, para a gente ter essa dimensão de como o papel da PF está sendo importante dentro da Constituição e para manter também o Estado democrático. O artigo 144, no parágrafo 1º, diz o seguinte: a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União. Isso aqui é muito importante, tá? Até destaquei para vocês. Eu até destaquei aqui para vocês, porque é para a gente entender aonde, dentro dessa estrutura da democracia, né, onde que a Polícia Federal está inserida, justamente na União. E é por isso que ela é a Polícia Judiciária da União, porque ela é mantida e organizada pelo órgão, pelo ente. Estruturado em carreira, destina-se a: inciso 1. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Aí também está destacado, né? Então, pensando no que a gente já trouxe aqui do papel de atuação da PF nos moldes da Constituição de 88, o inciso 1 deixa isso muito claro, né? Ela vai apurar infrações penais contra a ordem política e social. Vamos lembrar lá do dia 8 de janeiro de 2023. A depreciação do patrimônio, os ataques à Praça dos Três Poderes, os pedidos de intervenção militar, os pedidos, as exigências as exigências da população que estava ali presente, exigindo a anulação da eleição do presidente Lula, o atual presidente do Brasil. Tudo isso está aqui inserido nesse inciso, né? Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. A democracia é o principal interesse da União, né? Então, quando a gente tem esse ataque à democracia, a gente está ferindo um princípio constitucional. E aí vem a Polícia Judiciária da União, que é a Polícia Federal, para fazer essa apuração e investigar, enfim, e abrir os inquéritos necessários para que possa se fazer e ter aplicabilidade da lei. E aí no segundo inciso ele fala: prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Falei também que a PF tem atuado muito nessa cooperação com outras polícias, né? Seja nacionais ou internacionais, ou até com as Forças Armadas. Então você tem uma atuação da PF na fronteira muito importante pelo combate ao narcotráfico, até pelo combate em áreas rurais contra
não entra nesse exemplo do narcotráfico, mas é bom citar, né? Até em áreas rurais contra a escravização humana, que acontece até hoje no Brasil. Então você tem a presença da PF em todos os lugares, em todas as instituições de interesse da União. Acho que é importante frisar isso para vocês. Ela também tem a função de exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. E aí citando aqui o caso que eu falei, né, sobre o trabalho ali nas fronteiras, nos limiares ali do território brasileiro. E ela também tem a função de exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, que é justamente isso que a gente tem falado, né? E aí aqui na Constituição, você tem esse documento importantíssimo, citando justamente esse papel e a função da Polícia Federal. Então fica a dica aí para quem quiser se aprofundar, ter isso em mente é muito importante, né? Ter esse artigo, que é o artigo 144 da Constituição Federal, parágrafo 1º, é onde vai estar prescrito ali qual é a função e o que compele a Polícia Federal, beleza? E aqui agora eu quero trazer uma discussão, a gente já fez esse apanhado histórico do contexto, as transformações que foram surgindo com a PF, dentro da Polícia Federal e da sua atuação. E aí você começa a perceber nesse desenrolar aqui do nosso papo, que ela foi indo para um ponto onde ela passa a ser uma agente de defesa da democracia, beleza? Acho que aqui a gente está na mesma página. Tá, professor, mas e aí, quais são os desafios contemporâneos que a Polícia Federal tem nos dias atuais? Bom, primeiro ela tem a questão da manutenção da autonomia frente às pressões políticas. O que isso quer dizer? Beleza. Acontece que a gente tem que fazer uma diferença aqui, né, entre Estado e governo. Estado no sentido da palavra de território, né? Então o Estado, o território em si, a ideia de Estado, ela não se altera. O Brasil é um Estado desde 1822, desde sua independência. Isso não mudou. Agora o governo, ele sim é transitório, ele sim é temporário. Então o governo, a gente pode entender que ele é o processo que faz a administração desse Estado. Entenda o Estado aqui como uma estrutura, algo que não tem mobilidade, né? Algo que não se altera ao longo do tempo. Com exceção, é claro, quando não tem expansão territorial, coisa que o Brasil não teve desde a aquisição do Acre lá no século XX. Não vou lembrar agora a data exata da compra do Acre, mas foi a última expansão territorial que teve no Brasil. Então, assim, já que o Estado não é permanente, é uma estrutura imóvel, quem faz a gestão desse Estado é o governo, beleza? Então, o que a gente tem que entender disso? O governo, por ser transitório, dentro de uma democracia de representação, de representatividade, ele se altera de 4 em 4 anos, que é o nosso sistema presidencialista federativo. Então, no Brasil, de 4 em 4 anos, com a mudança do governo, houveram várias tentativas dessa interferência política dentro da administração da Polícia Federal. Arquivamentos de processo, a própria questão, né, isso está na Constituição, que quem indica o cargo para o diretor-geral da PF é o presidente da República. Isso tem sido debatido no Senado. Até que ponto isso faz sentido ali, pensando numa questão de jurisprudência, né? Se faz sentido o presidente indicar o diretor, isso não geraria um conflito de interesse, já que ele foi uma indicação do presidente da República. E aí você tem um outro problema que de 4 em 4 anos, com certeza aquele diretor será trocado, terá outra nomeação, então você não consegue ele ter uma certa continuidade dos projetos, né? Dito isso, a gente tem que tomar cuidado com essa manutenção da autonomia frente às pressões políticas, então isso é um desafio contemporâneo da Polícia Federal. Isso está no jornal, isso está na mídia, está na internet, é uma coisa que vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar em diversos momentos em que houveram intervenções diretas e explícitas de governantes. Ela também tem que evitar, ainda falando dos desafios contemporâneos, ela precisa evitar essa espetacularização e seletividade na atuação. O que é isso? Bom, quando o japonês da Federal ia na casa dos acusados da Lava Jato prender o pessoal, isso virou um burburinho muito grande na TV e na internet, né? Muitas pessoas ficavam ali
na expectativa, esperando no celular uma mensagem e a algum momento o japonês federal iria invadir ali o local e fazer uma apreensão. Então esse é um ponto da espetacularização, né? Quando o trabalho ali da PF, ele se torna um trabalho romantizado. Vira muito mais uma coisa ali para atender ao entretenimento do que de fato fazer cumprir a lei. Não estou falando que quando eles estão fazendo a apreensão, eles não estão cumprindo a lei, não é isso. Mas é a forma que esse trabalho está sendo disseminado, é a forma que esse trabalho está sendo percebido pela população, por nós que estamos ali assistindo e acompanhando. E a seletividade na atuação, né? Não apenas escolher casos que atendam ao interesse de uma mídia ou de grupos de poderes, né? Ou até mesmo do governo. E sim ela ter essa liberdade técnica de poder apurar o que tiver que ser apurado. Doa quem doer, não importa quem seja. E também ela precisa reforçar a confiança pública em meio a essa polarização social. Bom, polarização social acho que é um tema que está em alta, né? A gente, desde 2018, vivemos num Brasil que ele tem se dividido com discursos inflamados, seja a uma extrema-direita, seja a um projeto do governo atual, né? Vamos colocar nesses termos, seja num projeto ligado ao Partido dos Trabalhadores. Então você tem essa divisão social muito forte. E aí a figura da PF, ela divide muitas opiniões também, né? Porque se a PF acaba atuando contra os interesses ou grupos que estão ali próximo à presidência atual, quem é oposição desse governo atual vai falar que está ótimo o trabalho, vai falar que está tudo certo. Isso eu estou dando exemplo, tá? E aí quem está a favor do governo vai falar que a PF está usando por meios escusos, politizados, para atacar a democracia, para atacar o presidente, para atacar os seus amigos, para atacar quem está ali na sua zona de influência. E a mesma coisa ao contrário, né? Quando a gente tem agora a investigação do atentado à democracia do dia 8 de janeiro, você vê que essas pessoas que apoiam o ex-presidente, que apoiam os atos que aconteceram, que dizem que não houve golpe, mesma coisa, é o mesmo discurso contrariando o que a PF está fazendo e colocando esse lugar da PF como um articulador político, né? Como uma ferramenta do governo atual. E é isso que é importante a gente ter em mente, né? Que esse desafio contemporâneo para a PF, acho que ele é muito importante. Talvez mais do que os outros, né? Porque como que ela lida com isso, né? Como que ela pode trabalhar de uma forma e atuar de uma forma em que essa polarização não faça usos políticos dela, né? Porque não a PF é uma instituição, a Polícia Federal é uma instituição composta pelos agentes, pelo corpo diretivo, por todo o corpo administrativo. Só que essa instituição, ela é regida por uma Constituição, por um trabalho ético, por um trabalho técnico, e tudo isso tem que ser levado em conta. E aí, a partir disso, como que a PF pode atuar para que não seja usada, né, de uma forma de má fé pelos grupos políticos representativos. Eu acho que isso aí fica um questionamento e até uma reflexão para você que está me assistindo. Bom, e aqui quero deixar uma frase que eu acho que é muito importante e vai sintetizar bem o que a gente tem conversado até agora. A PF desempenha um papel crucial na manutenção da ordem e na preservação do Estado de Direito, contribuindo para o combate à criminalidade e à corrupção no país. Isso sintetiza muito bem o que a gente tem conversado até aqui, né? Que a atuação da PF, ao longo do tempo, foi se transformando e hoje ela atua muito mais como esse braço protetor da democracia que está ali atuando no seu aprimoramento, né? Talvez não de forma intencional, talvez não, né? Talvez a PF entenda que o que tem acontecido, a instituição em si, entenda que tudo que tem acontecido no país é dever dela policiar e investigar. E eu estou super de acordo com isso, né? Pensando na função da polícia judiciária da União. É dever da PF, sim, olhar pelos problemas que a nação, sejam ameaças internas ou externas, de qualquer tipo. Vou só tomar uma água aqui, pessoal, que a voz está começando a falhar já, só um minutinho.
Então, assim, nesse sentido, como está escrito e prescrito ali na Constituição de 88, é trabalho sim da PF zelar pelos interesses da União e salvaguardar também os seus cidadãos, que é eu, que é você, que somos nós. Perdão. Então aqui, eu trouxe alguns exemplos, e aí eu falei para vocês que a gente dá uma olhada nisso, nessas operações que contribuíram para esse aprimoramento da democracia brasileira. A primeira é da Operação do Voto Livre, de 2022, que eu trouxe, onde a PF fiscalizou denúncias de coação eleitoral e uso indevido da máquina pública durante o processo eleitoral. E aí muitos políticos acabam entrando aqui nesse enquadramento do uso indevido da máquina pública durante o processo eleitoral e acaba até entrando na questão da ficha limpa e ficando inelegível aí por 8 anos. Isso acontece, tá? Isso está sendo investigado, isso é uma coisa que é materializado pra gente, né? A gente tem como comprovar isso. E aí outro crime também aqui, que é outra operação deles que ajuda nessa aprimoração da democracia brasileira, é a atuação em crimes cibernéticos eleitorais. Falei um pouquinho para vocês disso lá atrás, né? De como eles utilizam a internet, também a PF usa muito a internet, os dados, a realidade virtual, justamente para apurar e acompanhar esses casos e fazer essas investigações. Em relação à proteção ao Estado Democrático de Direito, né? A Operação Lesa Pátria, que está em andamento, que começou lá em 2023, é justamente essa identificação e a prisão dos envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Então, para quem não sabia do nome da operação, se chama Lesa Pátria. E essa investigação, basicamente, ela investiga financiadores, articuladores e os órgãos que foram omissos durante a tentativa de golpe. Vamos relembrar. O secretário lá, perdão se eu não estou falando o cargo certo, mas era o ex-ministro de Segurança Pública. Ele foi, na época, até afastado pela PF quando iniciou a investigação, porque ele foi um dos responsáveis que permitiu que a invasão à Praça dos Três Poderes acontecesse, por um desencontro de informação, por uma especulação ali nos bastidores. Então, você percebe em como essa ameaça interna ela está ali presente, né? Por um grupo que não concorda com o resultado das eleições, se articulando com a população ali, parte da população que apoiava aquele movimento, até de intervenção militar, de revogação das eleições de 2022. Então, você tem um cenário ali que contribuiu muito para esse momento, até por falas, né? Falas antigas do então ex-presidente em rede nacional, em palanque, em comício, né? Em manifestações, em rede social. Tudo isso contribuiu muito para essa investigação da PF, para que ela pudesse atuar no sentido de proteger a democracia brasileira. Aí também tem a Operação Tempus Veritatis, de 2024, que foi esse desmantelamento de plano golpista que queria o fim das eleições, dos resultados das eleições. E aí a PF aqui nessa investigação, ela apontou tentativas de interferência nos comandos das Forças Armadas e da própria PF. Tanto que não é à toa que muitos dos réus que estão hoje ali sendo julgados, né, que foram julgados pelo STF, eles vieram dessa investigação Tempus Veritatis, né? Assim como foi alguns ex-generais que foram afastados do cargo, foram exonerados, e também o ex-diretor-geral da PF também, que faz parte aí da trama golpista. E aí, pensando no combate à corrupção e à valorização da transparência pública, a Operação Lava Jato é um exemplo disso, né? Que iniciou em 2014 até 2021, mas que ainda hoje, nas últimas notícias, a gente tem aí alguns desdobramentos até envolvendo outros países, no caso do Peru, citando também a prisão recente do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que também foi preso por um desdobramento da Lava Jato. Então a Lava Jato, para quem não sabe,
ela foi essa exposição de esquemas de corrupção sistêmica envolvendo agentes públicos, partidos políticos e grandes empresas. E essa é uma das consequências da Lava Jato, do fim da investigação, né? Foi a devolução de bilhões aos cofres públicos. E é uma coisa que é importante, só para explicar, tá? A investigação da PF, ela se encerrou em 2021, mas o desdobramento dentro da lei, né? Dentro das audiências que você tem que cumprir, os processos, os trâmites penais ainda está acontecendo, tá? Ainda está em andamento. Beleza? E aí uma operação também que foi nesse sentido de transparência e valorização de combate à corrupção, foi também a Operação Zelotes, de 2015. Essa operação, ela basicamente investigou aí fraudes fiscais no CARF, no sentido de... Esse órgão CARF, ele é responsável por questões financeiras da União. Então é ele que vai deliberar em relação a gastos fiscais, a isenção de impostos, e muito do que ocorreu nessa operação é que muitas empresas estavam subornando membros do CARF para que houvesse isenções de tarifas, isenção de impostos e até a questão de sonegação fiscal também. Então aí a Operação Zelotes foi muito importante nessa mais uma contribuição da Polícia Federal. Bom, e aí falando também de alguns exemplos que eu trouxe lá no começo da aula, da nossa live, foi em relação à defesa dos direitos fundamentais. E entra também, claro, a defesa dos direitos humanos aqui. E como é importante essa atuação da PF. Pensar em a operação contra o trabalho escravo e tráfico humano, que foi a Operação Resgate, em 2021, que é onde a PF atuou junto com o Ministério Público do Trabalho e outros órgãos internacionais para a libertação de trabalhadores de vítimas de exploração. E aí eu estou falando de escravização, de trabalhos em condições subhumanas. Tudo isso faz parte do arcabouço de coisas de atuações da PF no sentido de proteger e fortalecer a democracia. Isso está muito relacionado até à questão de segurança pública, né? De como a gente se sente, se nos sentimos seguros dentro do nosso país, dentro do nosso território. Então é muito importante a situação da Polícia Judiciária da União nesse combate à corrupção, a crimes, a tentativas de golpe de Estado, porque tudo isso vai contribuir para que as instituições democráticas sejam mantidas e sejam também respeitadas, beleza? E aqui para finalizar essa questão da defesa dos direitos fundamentais, tem também a Operação Mapinguari, que foi essa operação na Amazônia, perdão, e aí foi um combate ao garimpo ilegal. O garimpo ilegal, sabemos a degradação que ele faz do solo, a questão do assassinato em massa de tribos indígenas, né, seja por uma questão até da falta de demarcação de território, né, ainda a gente tem um processo lento na justiça em relação a isso, tem muita resistência de outros grupos de interesse nessa questão do território indígena, que não tem eles não têm esse respeito, esse cuidado com a vida e acabam tendo os interesses econômicos acima do interesse humano, que é a preservação da vida. Bom, e aí para finalizar aqui, eu trouxe um quadro também para vocês depois dar uma lida, uma consultada, que vai resumir as principais operações da PF e nessa atuação de aprimoramento da democracia brasileira. Então acho que esse quadrinho aqui resume bem o que a gente conversou até agora. Depois vai estar aí para consulta para vocês darem uma analisada. E eu quero trazer agora aqui alguns questionamentos também, a gente já está quase aí no final da nossa live, mas que eu acho que vale essa reflexão, tá? E muito mais reflexão sua aí na sua casa, para você pensar nisso que a gente tem conversado, que a gente conversou até aqui. A Polícia Federal, ela deve ser totalmente autônoma do governo? Por quê? Já pensou sobre isso? Será que ela deve ter uma autonomia total do governo? E se sim, por que ela tem que ter essa autonomia? Ou se não, tenta se explicar e refletir por qual motivo ela não deveria ter também. Segunda perguntinha que eu faço para vocês, existe risco de politização da PF? Como isso impacta a democracia? De tudo que a gente conversou fazendo um balanço aqui, vocês encaram que a PF ela pode ter algum tipo de uso político, que ela pode
ter alguma inclinação política, alguma causa ali que está por debaixo dos panos. E como a transparência nas investigações contribui para a confiança popular. Acabei de citar isso com vocês, né? Como isso pode ajudar a confiança popular em relação ao trabalho e atuação da PF. Bom, e aí, para a gente já fechando nossa discussão, vamos fazer um resumo bem rápido dos pontos que a gente trouxe aqui. O primeiro é que a PF é uma instituição essencial para garantir a aplicação das leis. Isso está posto, isso não tem discussão. Guardem essa argumentação para vocês, que isso vai ser importante em uma futura prova. Segundo, seu trabalho é fundamental para proteger os direitos civis e combater ameaças internas. Só a gente pensar nos recentes acontecimentos, que a gente vai olhar para esse resumo aqui, para essa sintetização que eu trouxe e pensar, pô, exatamente isso, professor. Está correto nesse sentido de como o trabalho da PF tem sido fundamental para proteger os direitos civis e combater as ameaças internas. Beleza? E por último, uma atuação técnica, apartidária e transparente, fortalece a democracia. E pensar nisso faz a gente refletir sobre um ponto que a gente acabou de conversar, né? Para a PF estar totalmente separada ali, apartada de uma interferência política, precisa se fazer e respeitar a sua atuação, seja ela técnica, com a ética e em busca do fortalecimento da democracia. Bom, e aqui, para a gente só já finalizando o nosso tempo, eu vou trazer assim mais uma frase que eu sintetizei aqui, que a gente pode pensar assim: a democracia se consolida não apenas no voto, mas na existência de instituições fortes, éticas e eficientes. A Polícia Federal é uma dessas peças fundamentais. Então, a partir desse trecho aqui, reflitam sobre isso, sobre o papel e essa atuação da PF ao longo do tempo e as suas reconfigurações, as suas mudanças também que foram ocorrendo e que a trouxeram para esse lugar tão especial no nosso imaginário, no imaginário coletivo, que é esse papel da PF de aprimorar a democracia brasileira. E aí o que eu posso trazer assim para a gente também finalizar nossa discussão e relembrar com vocês é que a PF não está isenta, ela não é neutra. Ela também é atravessada por todos os problemas políticos e sociais que estão acontecendo no Brasil, pelas diferenças sociais, pelas diferenças políticas. Entretanto, uma coisa que é importante é sempre a gente se respaldar nisso, que a atuação da PF ela tem que ser uma atuação técnica, uma atuação que combata ali a corrupção, que combata atos antidemocráticos, uma atuação que prevaleça, acima de tudo, a vontade de proteger o Estado democrático de direito. Bom, pessoal, a gente então vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua companhia. A gente se vê numa próxima live, beleza? Tamo junto e tchau, tchau.